O sol já se escondia atrás das montanhas, quando o pai de Inês saiu pela porta com passos pesados, como se cada movimento carregasse um mundo inteiro de culpas. A pouca luz que restava iluminava a poeira suspensa no ar, revelando o estado deplorável da pequena casa de madeira. As paredes rachadas deixavam passar o vento frio, e a chuva das últimas semanas transformava a plantação em lama inútil. A família estava à beira do fim, e todos ali sabiam disso. Inês, com 19 anos recém-completos, observava tudo em silêncio. Tinha aprendido desde cedo que a pobreza não dá espaço para sonhos em voz alta. Ela ajudava a mãe nos afazeres, cuidava do irmão pequeno e tentava, com o pouco que tinha, manter viva a esperança de dias melhores. Mas naquele final de tarde, algo estava diferente. O pai evitava seu olhar durante todo o dia. Falava baixo, arrastando as palavras, e parecia carregar uma decisão que o corroía por dentro. Quando ele voltou, já era noite fechada. O barulho das botas entrando na casa ecoou de forma estranha, como se o destino tivesse finalmente chegado batendo à porta. A mãe de Inês levantou-se depressa, limpando as mãos no avental rasgado. "O que foi que o coronel disse?" Ela perguntou, a voz trêmula. O pai ficou parado no centro da sala, respirando fundo como quem se prepara para um golpe. Inês, sentada num banco baixo, sentiu o coração acelerar. Havia medo no ar. Medo e pressentimento. O pai começou, mas a voz falhou. "Ele disse que a dívida já passou de qualquer acordo. Disse que não vai esperar mais." A mãe levou a mão à boca. Inês apertou os dedos um contra o outro, como fazia sempre que o nervosismo ameaçava tomar conta. "Então o que vamos fazer?" A mãe insistiu, dando um passo à frente. O pai então finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam brilhando. Não de raiva, mas de vergonha. E foi nesse instante que Inês entendeu, mesmo antes das palavras chegarem. "Ele quer a Inês", o pai disse. O silêncio que caiu sobre a casa foi tão pesado que parecia ter forma. O irmãozinho que brincava num canto parou sem entender. A mãe cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe no peito. "Não, não pode ser", ela murmurou. Inês não falou nada. Não chorou. Não gritou. Ficou apenas olhando o pai, tentando entender se aquilo era real ou um pesadelo que o cansaço tinha inventado. Ele disse que, se Inês for com ele, se ela for morar na fazenda, a dívida estará paga. O pai abaixou a cabeça. Eu não tive escolha. A mãe caiu de joelhos, chorando como quem perde algo que nunca poderá recuperar. O pai tentou segurá-la, mas ela se afastou. "Você vendeu sua própria filha!" A acusação encheu a casa, reverberando nas paredes vazias. Mas Inês não ouviu mais nada. A mente dela já estava longe, em algum lugar entre a incredulidade e o destino inevitável. O coronel Álvaro Montenegro era conhecido por duas coisas: seu poder e sua solidão. Viúvo há anos, sem filhos, morava numa fazenda enorme, onde poucos entravam e menos ainda saíam. Muitos o temiam. Alguns o odiavam. Ninguém o desafiava. E agora, ela pertenceria a ele. "Quando eu devo ir?" Inês perguntou, surpreendendo até a si mesma. A mãe levantou o rosto, os olhos inchados. "Filha, não faça isso. Se eu não for, vocês vão perder tudo." A voz de Inês era calma, mas seus dedos tremiam. "E o coronel é capaz de qualquer coisa quando não é atendido." O pai caiu em choro silencioso. Não era um homem cruel. Era apenas um homem quebrado pelo peso de uma vida dura demais. Inês sabia disso. E talvez por saber, ela escolheu aceitar. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto rachado enquanto a lua clareava o cômodo. Pensava no que deixaria para trás. A mãe, o irmãozinho. A liberdade que nunca teve por completo, mas que agora perderia de vez. E pensava principalmente no coronel, no que significaria viver sob o mesmo teto que um homem como ele. Quando o galo anunciou o amanhecer, ela já estava com as malas prontas. Uma muda de roupa, uma foto antiga da família
e um lenço que a mãe lhe deu quando ainda era criança. Do lado de fora, um cavalo branco aguardava, acompanhado por 2 capatazes do coronel. O vento frio da manhã trouxe um arrepio que percorreu todo o corpo de Inês. "Está pronta?" perguntou um dos homens. Ela olhou para trás, para a casa que nunca mais seria sua, para a vida que estava sendo arrancada de suas mãos. E então, sem dizer nada, subiu no cavalo. Enquanto partia, sem olhar para trás, Inês sentiu algo dentro dela se partir também. Algo que jamais voltaria a ser inteiro. A viagem até a fazenda Montenegro foi longa, silenciosa e carregada de tensão. O caminho de terra serpenteava entre colinas áridas, onde a vegetação era pouca e retorcida, como se até as plantas se encolhessem diante do poder do coronel. O vento levantava poeira fina que se grudava no rosto de Inês, mas ela não a limpava. Era como se cada grão que tocava sua pele a lembrasse da realidade. Estava sendo levada, e não havia nada que pudesse fazer. Os 2 capatazes a acompanhavam em silêncio. Ambos eram homens duros, com rostos marcados pelo sol e pelas ordens que cumpriam sem questionar. Inês percebia que eles a observavam apenas o necessário, sem crueldade, mas também sem compaixão. Eram ferramentas do coronel, tão parte da fazenda quanto as cercas ou os bois. Horas depois, quando o sol já estava alto, a fazenda Montenegro surgiu no horizonte. Era imensa, mais do que Inês imaginava. A casa grande, construída em madeira escura e telhado de barro, dominava o centro da propriedade como um rei em seu trono. Ao redor, galpões, currais e campos se estendiam até onde a vista alcançava. Era um reino isolado, onde só uma voz tinha valor. "Chegamos", murmurou um dos capatazes. Quando o portão de madeira se abriu, 2 cachorros correram, latindo alto, farejando os estranhos. Inês recuou instintivamente, mas o cavalo manteve-se firme. Alguns trabalhadores pararam o que faziam para olhar. Não comentaram nada, apenas compartilharam entre si um olhar que Inês não soube decifrar. Pena? Curiosidade? Medo? Desmontou do cavalo com as pernas trêmulas. Respirou fundo, tentando manter a dignidade. Não queria que ninguém visse o pavor que crescia dentro dela. Foi então que ouviu passos firmes atrás de si. O coronel Álvaro Montenegro surgiu na porta da casa grande. Era um homem de presença pesada. Alto, ombros largos, roupas limpas como se o trabalho da terra jamais o tocasse. A barba bem feita contrastava com os cabelos escuros já marcados por alguns fios brancos. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos, profundos, frios, analisadores. Olhos de quem perdeu muito e por isso aprendeu a não sentir. Ele caminhou até parar a poucos metros de Inês. Olhou-a como quem avalia algo que comprou, não com luxúria, mas com propriedade. "Então você é a filha do seu Aderbal." A voz dele era grave, baixa, quase impassível. Inês assentiu, mantendo os olhos firmes apesar do medo. "Meu pai disse que..." Ela engoliu seco. "Que sua proposta pagaria a dívida." O coronel ergueu uma sobrancelha como se aquilo não fosse digno de discussão. "Já foi paga." Ele deu um passo à frente. "E agora você está sob meu cuidado." A palavra cuidado soou estranha, quase como se estivesse fora de lugar. Um dos capatazes aproximou-se. "Coronel, quer que leve ela para o quarto de hóspedes?" Álvaro olhou para Inês por mais alguns segundos, como se decidisse algo apenas naquele instante. "Não." Ele virou de costas, falando sem emoção. "Leve para o quarto do fundo, da ala leste." Os olhos do capataz se arregalaram por um instante. A ala leste. Havia rumores sobre aquele lugar. "Mas, coronel, eu disse ala leste. Dessa vez." A voz veio firme, sem espaço para questionamentos. Os capatazes assentiram, nervosos. Inês não entendeu, mas sentiu o clima mudar. Era como se tivesse sido direcionada a um local onde ninguém queria entrar. Enquanto caminhava, guiada pelos homens, notou que alguns trabalhadores desviavam o olhar. Outros faziam o sinal da cruz discretamente. A cada passo, o coração dela batia mais forte. A ala leste da casa grande era afastada, com corredores mais estreitos
e paredes escuras. O ar ali parecia mais frio, mais antigo. O silêncio era tão profundo que até o estalar da madeira parecia um grito. "É aqui", disse o capataz, abrindo a porta. O quarto era simples, com uma cama de madeira, uma janela pequena e poeira acumulada nos cantos. Não parecia ter sido usado há muito tempo. Ao entrar, Inês sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. "Por que esse quarto?" ela perguntou, a voz quase falhando. Os capatazes trocaram um olhar rápido, desconfortável. "Ordens do coronel", disse um deles. Só isso. E então fecharam a porta, deixando-a sozinha. Por um momento, Inês permaneceu ali, parada, sentindo o silêncio pesado ao seu redor. O ambiente parecia respirar lembranças que ela não conhecia. Lembranças que talvez ninguém quisesse recordar. Sentou-se na cama e deixou que as lágrimas, silenciosas, finalmente caíssem. Não chorava por si mesma apenas, mas pelo peso do destino que havia caído sobre ela. E foi então, no meio daquele choro contido, que ouviu algo vindo do corredor. Passos lentos, muito lentos. Mas o coronel não havia mandado ninguém voltar. Inês prendeu a respiração. Os passos pararam exatamente do lado de fora de sua porta. E então, nada. Silêncio absoluto. Um silêncio que deixou claro que sua nova vida não seria apenas difícil. Seria assombrada. Inês permaneceu sentada na beira da cama, imóvel, encarando a porta fechada como se ela pudesse se abrir a qualquer instante. Os passos tinham sido reais. Ela não tinha dúvida disso. Passos lentos, ritmados, quase arrastados. Mas ninguém entrou. Ninguém chamou por ela. Ninguém sequer parecia respirar do outro lado. A sensação de estar sendo observada fez com que a pele de Inês se arrepiasse por completo. A casa grande tinha um silêncio que não era natural. Um silêncio que parecia esconder mais do que revelava. O tipo de silêncio que se forma em lugares onde muita dor já viveu. Depois de longos minutos, ela se forçou a levantar. Precisava conhecer o ambiente, mesmo que tudo dentro dela gritasse para fugir. Ajeitou o lenço no pescoço, respirou fundo e caminhou lentamente até a janela. O vidro antigo estava coberto por uma fina camada de poeira e, quando ela passou a mão, abriu uma pequena clareira para observar o exterior. Dali, podia ver uma parte dos campos e um pedaço do galpão de ferramentas. Trabalhadores iam e vinham como formigas, cada um preso ao próprio serviço. Pareciam cansados, mas disciplinados, como se um único erro pudesse custar-lhes mais que o emprego. Ninguém olhava para a ala leste. Ninguém sequer passava por ali. O que havia naquele lugar? Antes que pudesse se aprofundar nesses pensamentos, alguém bateu na porta. Um único toque firme. Inês se sobressaltou, o coração disparando. "Quem é?" perguntou sem coragem de se aproximar. "Sou eu, menina. Dona Nair." A voz era feminina, envelhecida, de alguém que já viu muito na vida. "Posso entrar?" Inês correu para abrir. A mulher que entrou parecia uma sombra viva de todas as histórias do sertão. Baixa, magra, rosto marcado por rugas profundas e olhos que carregavam memórias demais. Vestia um avental gasto e segurava uma bandeja com sopa, pão e água. "Você deve estar com fome", disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa pequena. "Obrigada", respondeu Inês, tentando sorrir. Mas Dona Nair não sorriu de volta. Observava cada detalhe do quarto, como se confirmasse algo que já temia. "Colocaram você aqui", murmurou balançando a cabeça. "Eu sabia que isso ia acontecer. O que a senhora quer dizer com isso?" Inês franziu a testa. Dona Nair suspirou longamente, como quem carrega o peso de uma verdade difícil. "Esse quarto não devia ser usado. Não desde..." Ela parou de falar, como se a lembrança lhe apertasse a garganta. "Bem, não importa. Agora você está aqui, e isso muda tudo." Inês sentiu o coração acelerar de novo. "Desde quando ele está vazio?" perguntou com cautela. A velha não respondeu imediatamente. Caminhou devagar até tocar o batente da porta, como se ali repousasse algo invisível. Desde a morte da antiga esposa do coronel,
As palavras pairaram no ar como poeira iluminada. A esposa dele? Inês repetiu incrédula. Ele era casado? Era. Dona Nair fechou os olhos por um segundo. Mas não fale disso perto dele, nem perto dos homens. Aqui ninguém esqueceu, mas todos fingem que sim. Um calafrio percorreu Inês. E ela morreu aqui? Neste quarto? A velha mulher desviou o olhar para a janela, evitando a resposta direta. Algumas mortes deixam marcas que não se apagam. Ela pousou a mão no ombro de Inês. Se você ouvir passos, vozes, portas, se mexendo, não ache que está ficando louca. Essa ala guarda lembranças. E lembranças não gostam de ser ignoradas. Inês sentiu as pernas quase falharem. Por que o coronel mandaria me colocar exatamente aqui? Perguntou, com a voz engasgada entre medo e indignação. Dona Nair encarou-a com uma expressão triste. Porque ele ainda conversa com o passado, menina. Ainda carrega a culpa como quem carrega uma cruz. Ele não trouxe você só por causa da dívida. Trouxe porque quer algo que perdeu. Algo que acha que pode encontrar em você. Inês estremeceu de ponta a ponta. O que ele quer? A mulher não respondeu. Apenas ajeitou o avental e caminhou até a porta. Coma algo. Descansar não vai ser fácil, mas tente. O coronel vai querer falar com você ainda hoje. Antes de sair, voltou-se uma última vez. E menina, disse num sussurro, se ouvir os passos de novo, não abra a porta. Nunca abra. A porta se fechou com um clique suave. Inês ficou sozinha, com a bandeja intacta e o peso de 1000 perguntas esmagando seu peito. A revelação sobre a esposa morta do coronel transformava tudo. O motivo da ala leste ser evitada. Os passos no corredor. Os olhares dos trabalhadores. O quarto abandonado. Ela agora estava envolvida num passado que não era seu. Um passado sombrio, doloroso e muito vivo. Quando a noite começou a cair, um vento gelado atravessou a fresta da janela e fez a chama da lamparina tremer. Inês tentou fechar as cortinas, mas parou ao perceber um movimento ao fundo, no corredor, refletido no vidro. Uma sombra, alta, imóvel. O coração dela disparou. E então, a porta fez um leve estalo. Alguém estava novamente do lado de fora. E dessa vez, a sensação era de que não estava ali por engano. A noite havia engolido completamente a fazenda quando Inês ouviu novamente o som vindo do corredor. Um estalo leve, quase imperceptível, como o de madeira antiga cedendo sob o peso de passos muito lentos. A lamparina tremulava, lançando sombras tortas nas paredes. Inês ficou paralisada diante da porta. A velha Dona Nair havia sido clara. Se ouvir os passos, não abra. Mas a curiosidade, misturada ao medo, apertava o peito da jovem como uma mão invisível. Dessa vez, porém, algo diferente aconteceu. A maçaneta se moveu, não completamente, apenas 1 milímetro, o suficiente para provar que não era imaginação. Inês deu 2 passos para trás, segurando o lenço no peito. O silêncio depois disso pareceu ainda mais ameaçador do que o próprio movimento. Quem está aí? Ela sussurrou, a voz fraca. Nenhuma resposta. Somente o ar pesado, como se alguém respirasse do outro lado. Por fim, a maçaneta voltou à posição original, rangendo devagar. Inês ficou imóvel por longos minutos. Quando finalmente conseguiu se mexer, correu até a cama e se encolheu, abraçando os joelhos. Não dormiu. Apenas esperou, com o coração batendo alto demais para permitir descanso. Ao amanhecer, alguém bateu na porta com firmeza. Dessa vez, sons reais, vivos. É o coronel. Abra. Uma voz masculina, tensa. Inês respirou fundo e abriu a porta. O coronel Montenegro estava ali, com o semblante ainda mais frio do que no dia anterior. Ele a encarou por alguns segundos, como se buscasse nela algo que ainda não encontrava. Dormiu bem? Perguntou com indiferença. Era óbvio que não. Mas Inês não queria demonstrar fraqueza. Dormia o suficiente. Os olhos do coronel estreitaram-se. Espero que compreenda que esta é sua nova casa.
E é melhor que aprenda a respeitar o que existe aqui. O que existe aqui? Inês arriscou. O coronel não respondeu. Apenas virou-se e ordenou. Venha. Quero que conheça a fazenda. Inês o acompanhou. Enquanto caminhavam, trabalhadores desviavam o olhar. Ninguém ousava encará-lo por mais de 3 segundos. A fazenda parecia um reino de silêncio, sustentado por medo e obediência. Passaram pelos currais, pelos galpões e pelo poço. O coronel explicava tudo com precisão, como se recitasse uma lista memorizada. Mas Inês notou que, quando se aproximavam da ala leste, ele ficava tenso. Evitava olhar para aquela direção. Mudava o tom da voz e apressava o passo. Quando voltaram à casa grande, ele se virou para ela. Hoje você almoça comigo. Não era um convite. Era uma ordem. Inês assentiu. Sim, coronel. Ele se foi sem mais explicações. Mas antes de sumir pelo corredor, Inês jurou ter visto o olhar dele deslizar por cima do ombro dela, em direção ao quarto que ocupava. Não era um olhar comum. Era um olhar cheio de lembranças e medo. O almoço foi servido na sala principal da casa grande. Um ambiente amplo e severo, com janelas altas e móveis antigos que pareciam carregar séculos de histórias mal contadas. Inês sentou-se à mesa, rígida, sem saber onde pôr as mãos. O coronel permaneceu calado por longos minutos, observando-a enquanto os empregados serviam a comida com passos quase silenciosos. Você parece assustada, comentou ele finalmente, enquanto cortava a carne. Inês engoliu seco. A casa é muito grande e diferente de tudo que já conheci. A casa é apenas madeira e pedra, respondeu o coronel. O que assusta as pessoas costuma ser outra coisa. Ela não ousou perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Depois de alguns instantes, o coronel limpou a boca com um guardanapo e levantou-se. Venha comigo. Quero lhe mostrar uma coisa. Inês o seguiu pelo corredor oeste, o oposto da ala onde ficava seu quarto. Ali, o ar era menos pesado. As paredes estavam limpas, os quadros pendurados com cuidado. O coronel parou diante de uma porta dupla de madeira escura. Ao abrir, revelou uma sala que parecia ter sido preservada no tempo. E o que dominava o espaço era um grande retrato na parede central. Uma mulher, vestido escuro, cabelos longos, olhos profundos e tristes. Inês sentiu o coração acelerar. Ela era minha esposa. A voz do coronel saiu firme, mas carregada de algo que ele não conseguiu esconder. Catarina Montenegro. O silêncio entre eles foi pesado. Ela morava na ala leste, acrescentou ele. Era o lugar favorito dela. Inês sentiu a pele se arrepiar. E ela morreu lá? Perguntou sem pensar. O coronel virou-se lentamente para ela. O olhar dele era gelado, quase ameaçador. Quem lhe disse isso? Ela hesitou. A dona Nair apenas comentou que... Nair fala demais, interrompeu-o. Não a escute. Havia raiva na voz dele, mas também havia dor. Uma dor tão profunda que parecia impossível de tocar. Coronel, Inês murmurou. Por que trouxe-me para aquele quarto? Ele se aproximou um passo. Apenas um. Porque lá ninguém me desafia. Nem vivos. Ele fez uma pausa longa. Nem mortos. Inês recuou, assustada. O coronel pareceu se dar conta do próprio tom e virou o rosto. Vá descansar. Ele caminhou em direção à porta. E não saia do seu quarto depois do pôr do sol. Quando ele saiu, Inês ficou diante do retrato. E pela primeira vez, percebeu algo horrível. O rosto de Catarina. Lembrava-o dela. Naquela noite, Inês voltou para a ala leste com o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Quando fechou a porta do quarto, apoiou-se nela, tentando recuperar o fôlego. O retrato da esposa morta do coronel não saía de sua mente. Por que ela se parecia tanto com aquela mulher? Por que ele a trouxe exatamente para o quarto dela? E por que todos naquela casa evitavam a ala? Inês se sentou na cama, mas antes que pudesse respirar com calma, algo aconteceu. Um som. Baixo, feminino, como um sussurro vindo da parede. Ela se levantou lentamente. O som se repetiu, agora mais claro.
Uma voz de mulher. Vá embora. Inês recuou até encostar na cama. O sangue gelou. A voz era fraca, como se viesse de muito longe. Ou de muito antes. Ele não mudou. Ele não muda. As palavras entravam na mente de Inês como um aviso desesperado. A lamparina piscou, quase se apagando. A janela bateu de repente, embora não houvesse vento. Inês tapou os ouvidos, mas a voz continuou, mais intensa, mais insistente. Fuja enquanto pode. E então, um estrondo violento. A porta, como se alguém tivesse batido nela com uma força brutal. Inês gritou. Os capatazes apareceram segundos depois, abrindo a porta com pressa. Encontraram Inês caída no chão, trêmula, chorando. O que houve? Perguntou um deles. Mas quando olharam o corredor, não havia ninguém. Nem passos, nem sombra, nem sinal de que alguém esteve ali. Os capatazes se entreolharam, pálidos. Menina, murmurou um deles, você precisa rezar. Este lugar não é para você. Mas antes que pudessem ajudar Inês a levantar, o coronel surgiu, rosto fechado, olhar sombrio. O que está acontecendo aqui? Os capatazes recuaram. Coronel. A menina ouviu vozes. A porta bateu. Silêncio. O coronel avançou, furioso. Voltem ao trabalho. Agora. Eles se foram, quase correndo. Álvaro Montenegro se ajoelhou diante de Inês, que tremia como se tivesse febre. Inês, olhe para mim, disse ele, segurando seu queixo. Ela hesitou, mas obedeceu. Os olhos do coronel estavam diferentes. Não frios, não distantes, assustados. O que você ouviu? Inês gaguejou. Uma voz. De mulher. Ela disse para eu fugir. O coronel ficou imóvel, como se cada palavra fosse uma lâmina entrando em seu peito. Então, levantou-se de repente. A partir de hoje, eu mesmo vou trancar sua porta à noite, disse com a voz endurecida. E ninguém, absolutamente ninguém, entra ou sai desta ala após o anoitecer. Antes de sair, porém, ele murmurou algo quase inaudível. Uma frase que fez o coração de Inês parar por um segundo. Catarina, por favor, deixe-a em paz. Na manhã seguinte, Inês acordou com o som de batidas leves na porta. Não era o coronel, nem os capatazes. Era Dona Nair. Abra, menina. A voz dela carregava urgência. Inês abriu. A velha entrou rápido, fechando a porta atrás de si e olhando para o corredor como quem teme ser seguida. Você ouviu? Não foi? Perguntou, sem rodeios. Inês assentiu. Sim. A voz de uma mulher. Dona Nair suspirou fundo, sentando-se na beira da cama como se as pernas tivessem desistido de sustentá-la. Aconteceu de novo. Depois de tantos anos. O que aconteceu, Dona Nair? Inês insistiu. Me conte a verdade. A velha apertou as mãos ossudas e olhou nos olhos da jovem. Catarina não morreu por doença, como o coronel diz. O ar sumiu dos pulmões de Inês. Então como? Ela foi encontrada caída bem ali. Apontou para a janela. No pátio da ala leste. O corpo estava frio, mas não havia ferimentos. Parecia ter simplesmente parado. Como se o coração tivesse desistido. Inês levou a mão à boca. E o coronel? Ele se trancou no quarto por 3 dias. Não comeu, não falou, não saiu. Quando finalmente apareceu, decidiu que ninguém mencionaria o nome dela dentro da casa. Inês sentiu uma onda de tristeza e medo ao mesmo tempo. Mas por que você disse que ela mora aqui? Perguntou, olhando ao redor, como se Catarina pudesse surgir a qualquer instante. Dona Naira encarou com uma seriedade profunda, porque o que Catarina deixou não foi apenas lembranças. Há noites em que ela tenta avisar, ou punir, ou chorar. Ninguém sabe ao certo. Um arrepio percorreu a espinha da jovem. E o coronel? Sussurrou. Ele também ouve? A velha se levantou devagar. O coronel carrega uma culpa que ninguém entende. Ele pode mandar em tudo aqui, menos no passado. Inês respirou fundo, sentindo as mãos tremerem. O que Catarina quer de mim? A velha suspirou, triste. Talvez
Que você não repita o destino dela. O coração de Inês apertou. Dona Nair segurou sua mão. Hoje, ao meio-dia, vá até a Mangueira Grande, atrás do estábulo. Sozinha. Lá você vai encontrar algo que precisa saber. O quê? Nair fez o sinal da cruz. O que Catarina deixou para trás. E saiu sem olhar para trás. Inês ficou em silêncio, ouvindo o eco das palavras da velha. A Mangueira Grande. O segredo de Catarina. O aviso. Naquela tarde, ela iria descobrir algo enterrado. Algo que mudaria tudo e marcaria o início do seu verdadeiro destino naquela fazenda amaldiçoada. O sol estava alto quando Inês deixou a ala leste pela primeira vez naquele dia. Ainda que os trabalhadores cruzassem seu caminho, nenhum deles ousava se aproximar ou dirigir-lhe palavra. Parecia que o simples fato de ela morar na ala leste fazia dela uma presença temida, quase proibida. Ela seguiu em direção aos estábulos, sempre olhando para trás, como se, a qualquer momento, alguém ou algo fosse surgir à sua sombra. A Mangueira Grande se erguia atrás das construções, solitária, com galhos que se estendiam como braços tentando tocar o céu. Era a árvore mais antiga da fazenda, imensa, de tronco grosso e raízes profundas. Ao se aproximar, Inês sentiu o ar mudar. Ficou mais frio, mais denso, como se aquela árvore guardasse memórias em cada folha. O chão estava úmido sob a sombra da mangueira, e havia marcas na terra, não de pessoas, mas de ferramentas, como se alguém tivesse cavado ali há pouco tempo. Inês tocou a casca áspera, respirando fundo. "O que eu devo encontrar?" murmurou. Foi então que ouviu um som leve atrás de si. Virou-se de imediato, o coração disparado. Dona Nair estava ali. "Não devia ter vindo sozinha", disse a velha, olhando em volta com inquietação. "A senhora disse para eu vir." "Sim, mas não assim", respondeu Nair com um olhar triste. "As coisas que dormem aqui não gostam de ser despertadas." A velha se aproximou da árvore e, com dificuldade, ajoelhou-se ao lado de uma marca circular no chão, como se alguém tivesse removido uma pedra dali. "Catarina vinha aqui todos os dias", começou Nair com a voz baixa. "Antes de morrer, ela me chamou. Disse que tinha medo de algo que o coronel escondia. Medo do que ele seria capaz de fazer." "O coronel?" Inês indagou, sentindo a espinha gelar. "O amor e a culpa enlouquecem até os homens mais duros", murmurou a velha. E Catarina sabia disso. Nair então afastou um pouco da terra com as mãos trêmulas. Algo brilhou sob a camada fina de poeira. Inês se ajoelhou ao seu lado. "O que é isso?" sussurrou. A velha puxou um objeto pequeno e metálico, um medalhão antigo, enferrujado, decorado com um desenho de flores. Estava preso a uma corrente partida. "Era dela", disse Nair. "Catarina deixou isso aqui, escondido. Mandou que eu protegesse. Disse que se um dia outra mulher viesse parar na ala leste, eu deveria entregar a ela." Inês pegou o objeto com as mãos trêmulas. Abriu o medalhão devagar. Dentro havia duas coisas: um fio de cabelo escuro e um papel dobrado. Inês desdobrou o papel. As letras estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Eram apenas duas frases: "Se algo acontecer comigo, procure o que ele esconde, e não confie no silêncio da casa." Inês sentiu as pernas fraquejarem. "O que ele esconde?" perguntou, quase sem voz. Dona Naira encarou com olhos sombrios. "O que matou Catarina, menina, e que pode matar você também." Assim que levantaram da sombra da mangueira, Inês sentiu a presença de alguém muito antes de ouvir o som dos passos. Um arrepio atravessou seu corpo como uma lâmina de gelo. Quando ela e Nair se viraram, o coronel Montenegro estava parado alguns metros atrás. Ele não tinha expressão, mas seus olhos estavam tomados por uma fúria silenciosa. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ele com a voz baixa demais para ser segura. Dona Nair se colocou na frente de Inês como uma mãe que protege um filhote. "Coronel, eu só vim ajudar a menina. Ela ainda não conhece a fazenda."
A fazenda tem outras áreas mais adequadas para passeios, disse ele, caminhando devagar até elas. Esta árvore é um lugar que prefiro não ver sendo perturbado. O ar ficou pesado, quase sufocante. O coronel estendeu a mão para Inês. O que tem aí? Ela escondeu o medalhão dentro do vestido, instintivamente. Nada, respondeu firme. Apenas folhas secas. Ele a encarou de cima a baixo. Seus olhos eram lâminas afiadas. Inês sentiu que ele podia ver através dela. Inês, falou, inclinando o rosto. Eu não gosto de mentiras. O coração dela bateu mais forte, mas ela manteve a postura. Não estou mentindo, coronel. Por um instante, a tensão entre eles pareceu prestes a explodir. Mas então, algo inesperado aconteceu. O coronel olhou para a mangueira e seu rosto mudou. Não para raiva, para medo. Medo profundo, medo verdadeiro. Ele deu 2 passos para trás. Voltem para a casa, disse abruptamente. Agora. Nair segurou o braço de Inês e a puxou com urgência. Ao se afastarem, Inês olhou por cima do ombro. O coronel Montenegro permanecia diante da mangueira, imóvel, pálido, como se visse ali alguém que só ele podia enxergar. Quando chegaram à ala leste, Nair trancou a porta e encostou-se nela, sem fôlego. Você precisa ir embora desta fazenda, menina, murmurou. Logo, antes que o coronel veja o que você tem nas mãos. Inês apertou o medalhão. Eu não posso simplesmente fugir. Minha família. Sua família estaria viva e segura mesmo se você fugisse hoje, respondeu Nair amarga. O coronel pagou a dívida para ter você. Não para cumprir um acordo. Para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Nair então abriu uma gaveta antiga, com dobradiças enferrujadas, e retirou de dentro dela um objeto envolto em pano. Catarina me deu isto também, disse, entregando o embrulho a Inês. Pediu que eu escondesse. Inês desembrulhou. Era um pequeno diário com capa de couro desgastado. Seu nome estava gravado em dourado. C.M. Catarina Montenegro. Inês sentiu o mundo girar ao abrir a primeira página. A letra era delicada, feminina, mas carregada de peso. Dia 4 de maio. Ainda não consigo dormir. A casa fala comigo. Ouço passos na ala leste todas as noites, mas ele diz que é imaginação. Inês virou a página. Dia 11. Ele está mais frio, mais distante. Me observa como se eu fosse outra pessoa. Como se esperasse que eu me transformasse em algo que não sou. Outra página. E outra. E outra. Até que encontrou. Dia 28. Se eu desaparecer, não foi um acidente. Não deixem que ele diga que eu estava doente. Não deixem que ele enterre a verdade comigo. Inês sentiu o peito se apertar. Dona Nair, sussurrou. Ele matou Catarina? A velha fechou os olhos, dolorida. Eu não sei, menina. Mas sei que Catarina tinha medo dele. E sei que a verdade desta casa é muito mais escura do que qualquer um ousa admitir. Inês apertou o diário contra o peito. A voz voltava à sua mente. Fuja. Enquanto pode. Mas ela não podia fugir. Não ainda. Precisava saber a verdade. A noite caiu rápido demais naquele dia. O silêncio da ala leste parecia mais denso, mais vivo. Como se a própria casa prendesse a respiração esperando algo acontecer. Inês sentou-se no chão encostada na cama, lendo as últimas páginas do diário de Catarina à luz da lamparina. Cada frase era uma ferida aberta. Dia 39. Ele trancou minha porta novamente. Disse que é para minha proteção. Mas eu sei, ele não está me protegendo de algo lá fora, e sim protegendo algo lá dentro. Inês fechou o diário, trêmula. Lá dentro. No quarto. Na ala leste. Ela olhou para as paredes, para a janela, para a porta trancada. Foi então que ouviu. A mesma voz, a mesma mulher, mais próxima do que antes. Inês. A jovem congelou. Inês. A voz parecia surgir de todos os cantos, como o vento passando entre as rachaduras da madeira, como alguém murmurando ao pé do ouvido. Inês tentou ficar de pé, mas suas pernas tremiam. Quem está aí? Gritou apavorada. A lamparina se apagou.
Um escuro absoluto tomou o quarto, e então, um toque gelado no ombro dela. Não um vento, não imaginação. Um toque, real. Inês gritou, caindo de joelhos. A porta se abriu com força e o coronel Montenegro entrou, acendendo a lamparina com as mãos trêmulas. — O que aconteceu? Ele exigiu. Inês estava pálida, lágrimas escorrendo. Ela falou comigo. Ela me tocou. O coronel olhou ao redor, tenso, como se soubesse exatamente do que se tratava. Ele se agachou diante dela e segurou seus braços com força. — Nes, disse em voz baixa, desesperada, você precisa confiar em mim agora. Ela o encarou com medo. — Por quê? Ele respirou fundo. Porque Catarina não descansou. E por quê? Engoliu seco, desviando o olhar. Ela morreu aqui dentro do quarto, onde Inês dormia. O quarto ficou em silêncio depois da última frase do coronel. Um silêncio pesado, quase palpável. Inês o encarou, tentando entender o que acabou de ouvir. — Aqui? Perguntou com a voz trêmula. — Ela morreu aqui dentro? O coronel desviou o olhar, respirando fundo. Este quarto era dela. A ala leste inteira pertencia a Catarina. Era o único lugar onde ela se sentia segura. Inês lembrou-se do diário, das frases sobre portas trancadas, sobre medo, sobre silêncio que não devia ser ignorado. — Coronel, ela murmurou, reunindo coragem. O que realmente aconteceu com ela? Ele fechou os olhos por um segundo que pareceu eterno. Catarina era uma mulher sensível, sentia demais, vivia demais. E com o tempo, começou a acreditar que a casa a perseguia. A casa, Inês insistiu. Vozes, continuou ele. Passos, portas que se moviam. Ela dizia que não era imaginação, mas ninguém além dela ouvia. — E o senhor? Perguntou Inês. — O senhor ouvia? O coronel não respondeu de imediato. Seus olhos se encheram de lembranças que ele tentava enterrar. — Eu tentava ignorar, murmurou. E talvez esse tenha sido meu erro. Inês sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela morreu sozinha, completou ele, a voz baixando. Enquanto eu fazia tudo menos enxergar o que estava acontecendo. As palavras o atravessavam como facas invisíveis. A dor era real. Inês conseguia vê-la estampada no rosto dele, mesmo que ele tentasse esconder. O coronel apoiou uma das mãos na parede e encarou o chão, como se lutasse contra algo dentro de si. Catarina era meu mundo, disse com a voz quebrada. Mas um mundo pode desabar sem fazer barulho. E quando percebi, ela já não respirava mais. Inês respirou fundo, tentando absorver tudo. — E por que eu? Perguntou finalmente. — Por que me trouxe para este quarto, para esta ala? Eu não sou Catarina. Ele a olhou com intensidade assustadora. — Não, mas poderia ser, murmurou. Por um instante, quando a vi, achei que talvez o destino estivesse me devolvendo uma chance. Inês sentiu um calafrio profundo. Uma chance? Uma substituição? Uma reparação? O coronel respirou fundo e se aproximou da porta. — Durma, Inês, disse sem olhar para trás. Amanhã conversaremos mais. Quando saiu, fechou a porta por fora e trancou. Inês ficou ali, abraçando os joelhos, sem saber se o homem que dizia protegê-la era parte da solução ou parte do problema. A manhã chegou turva, com o céu coberto de nuvens espessas. Inês mal dormiu. O peso do diário, do medalhão e das palavras do coronel a esmagava por dentro. Quando a porta finalmente foi aberta pelo capataz, ela saiu como se estivesse escapando de um pesadelo vivo. No corredor, Dona Naíra a esperava. — Menina, precisamos falar, disse ela, puxando Inês pela mão. As duas caminharam rápido até a cozinha vazia, onde o cheiro de café e forno antigo tentava trazer um conforto que não se sustentava. — O coronel falou contigo ontem à noite, não foi? Perguntou a velha. — Sim, respondeu Inês. Ele disse que Catarina morreu no meu quarto. Nair fechou os olhos, como quem escuta uma tragédia anunciada. Catarina não morreu apenas ali, murmurou sombria.
Ela foi encontrada ali, mas morreu antes. Inês sentiu o coração parar por um segundo. Como assim? Nair respirou fundo, lutando contra as próprias memórias. O coronel não quer que ninguém saiba, mas... Catarina foi vista pela última vez descendo para o porão da casa grande. Porão? Inês repetiu. Sim, um lugar antigo, construído antes mesmo da família Montenegro chegar aqui. Catarina dizia que tinha algo lá embaixo, algo que chamava por ela. Inês se arrepiou por inteira. E ela foi sozinha? Foi, confirmou Nair. E ninguém foi atrás. O coronel não permitiu. Disse que ela queria apenas ficar sozinha, que precisava de silêncio. E quando desceram, Catarina estava caída no chão, pálida, fria, e o olhar dela. Ah, menina! A velha engoliu em seco. O olhar dela parecia ter visto algo que nenhum ser humano devia ver. Inês sentiu as mãos tremerem. O coronel mentiu para mim, disse com a voz baixa e amarga. Ele mente para si mesmo, respondeu Nair triste. É diferente. A jovem apertou os dedos. Preciso ver esse porão. Dona Nair empalideceu. Não, você não pode. Aquilo não é lugar de vivos. Catarina deixou pistas, avisos. Ela me trouxe até aqui por um motivo, insistiu Inês. O segredo está lá embaixo. Nair segurou seus ombros, desesperada. Se você entrar naquele porão, menina, talvez não volte a mesma. Ninguém volta. Inês respirou fundo, firme. É isso que Catarina quer. Eu vou descobrir a verdade. A velha começou a chorar silenciosamente. Então vá com Deus, menina. Porque com homens, você não pode contar aqui. Inês esperou até a tarde, quando o coronel saiu para verificar o gado nos campos distantes. Ela se escondeu numa das janelas da cozinha e observou quando os capatazes o acompanharam. Só restaram 2 homens na casa grande e nenhum deles parecia imaginar o que ela planejava. O porão ficava escondido atrás da antiga sala de costura, na parte mais velha da casa. As paredes ali eram mais frias. O chão rangia de forma diferente, como se ecoasse memórias silenciadas. Inês entrou devagar, o coração batendo forte. Empurrou a porta da sala de costura, encontrando o cômodo vazio, coberto de poeira. As janelas estavam trancadas, as cortinas rasgadas pelo tempo. No canto da sala, meio escondida por um armário antigo, estava a porta do porão. Uma porta baixa, estreita, feita de madeira escurecida. Inês aproximou-se, sentindo um arrepio se espalhar pela espinha. O ar ali era mais pesado. O silêncio parecia vibrar. Ao estender a mão para a maçaneta, porém, você não deveria estar aqui. A voz surgiu atrás dela, dura, rígida. Inês se virou rapidamente. Era Jeremias, o capataz mais antigo da fazenda. Alto, forte, com expressão sempre fria. Mas naquele momento havia algo diferente nele. Um medo contido, um alerta silencioso. O que está fazendo aqui? Ele repetiu. Inês engoliu seco. Eu estou procurando algo que pertenceu a Catarina. Jeremias empalideceu, como se aquele nome abrisse uma ferida antiga. A senhora Catarina não deixou nada aqui que valha a pena encontrar. Então por que há tanto medo desse lugar? Inês questionou firme. Por que ninguém fala do passado? Por que todos evitam a ala leste? Jeremias cerrou os dentes. Porque o passado deve ficar enterrado. Catarina não pensava assim, rebateu Inês, encarando-o com coragem inesperada. Ela tentou revelar algo. E eu vou descobrir o quê? O capataz respirou fundo. O coronel não quer que ninguém abra essa porta. Mas ele não está aqui, disse ela, avançando um passo. Jeremias segurou seu braço. Não faça isso, menina. Inês o empurrou com força inesperada. Ele não a segurou novamente. Apenas recuou, como alguém que teme a própria sombra. Se entrar aí, murmurou ele, que Deus tenha piedade de você. E saiu da sala sem olhar para trás. Inês ficou sozinha diante da porta. Apertou a maçaneta. E a porta se abriu, com um gemido lento, profundo,
como se algo lá embaixo estivesse acordando. A escada que descia para o porão era estreita, feita de tábuas antigas que rangiam sob o menor peso. O ar ali era mais frio, úmido, como se não respirasse há anos. Inês descia devagar, com a lamparina nas mãos, iluminando cada degrau com cuidado. Quando finalmente chegou ao chão, percebeu que o porão era maior do que imaginara. O teto era baixo, sustentado por vigas negras. Caixas antigas estavam empilhadas em um canto, cobertas de poeira. Mas o que chamou sua atenção foi o cheiro. Um perfume leve, sutil. Flores. Flores mortas. Era o mesmo cheiro que ela sentira na ala leste na noite do toque. O mesmo cheiro que parecia seguir os passos de Catarina. Inês caminhou mais para dentro, sentindo o coração apertar. Foi então que viu algo brilhando no chão. Ajoelhou-se e pegou o objeto. Era um broche. Com as iniciais CM. Catarina. Sussurrou. Quando tentou levantar, ouviu algo atrás dela. Um arrastar lento. Um suspiro leve. Como tecido roçando contra a madeira. Ela se virou, a lamparina tremendo em sua mão. "Tem alguém aí?" perguntou, tentando manter a voz estável. Nenhuma resposta. Somente o cheiro das flores mortas ficando mais intenso. De repente, algo caiu no chão atrás dela. Um livro pesado, empurrado de uma das prateleiras como se mãos invisíveis o tivessem movido. Inês recuou, quase tropeçando. A lamparina iluminou então uma marca na parede. Frases riscadas com algo escuro, quase apagadas pelo tempo. Ela se aproximou, sentindo o peito gelar. As frases diziam: "Não é a casa, é ele." Outra frase abaixo: "O amor que mata não precisa de veneno." E mais abaixo ainda, quase ilegível: "Se ele a escolher, fuja." Inês sentiu as pernas fraquejarem. Foi então que ouviu, clara como se estivesse ao seu lado: "Inês." A voz. A mesma voz. Mas dessa vez, tão próxima que ela pôde sentir o vento da respiração no pescoço. Ela girou bruscamente e viu uma figura alta, esbelta, de vestido escuro. Por um segundo, conseguiu distinguir o rosto, e o rosto era idêntico ao dela. A lamparina caiu de suas mãos, e tudo ficou escuro. Inês acordou no chão frio do porão, com o cheiro das flores mortas ainda impregnado no ar. A lamparina estava apagada. A escuridão era total. Por um instante, ela não sabia se estava viva, sonhando ou presa entre dois mundos. O silêncio parecia respirar ao redor dela. "Inês", a voz chamou outra vez, mais fraca, mais distante. Ela se levantou devagar, tateando as paredes. Nada além de pedras geladas. Aos poucos, seus olhos se acostumaram ao breu, revelando uma claridade mínima vindo de uma abertura no teto. O porão parecia maior do que antes, como se tivesse mudado de forma, enquanto ela estava desacordada. Então ela viu. No centro do chão havia agora um círculo de pétalas escuras, que não estavam ali antes, e no meio delas, o broche de Catarina, brilhando como se tivesse sido cuidadosamente colocado. "O que você quer de mim?" perguntou Inês, sentindo a voz falhar. Um vento leve percorreu o porão, levantando as pétalas, fazendo-as girar no ar como uma dança silenciosa. Inês deu um passo atrás, o coração descompassado. E foi nesse instante que ela ouviu passos na escada. Pesados, firmes, humanos. A porta do porão se abriu com violência, e a luz iluminou o topo da escadaria. Era o coronel Montenegro. Seu rosto estava transtornado, os olhos arregalados, como se tivesse procurado por ela durante horas. "Inês!" ele gritou, descendo os degraus com urgência. "O que você fez? O que você abriu?" Ela recuou, assustada. Eu só queria entender." Catarina deixou sinais, avisos. Ela queria que alguém viesse aqui. O coronel tomou o broche das mãos dela. "Este lugar devia estar trancado para sempre", rugiu ele. "Você não sabe o que despertou." Atrás deles, as pétalas começaram a se mover novamente, formando um rastro no chão, como se indicassem um caminho, ou um corpo deitado, ou alguém que ainda esperava justiça.
O coronel percebeu o movimento e empalideceu. Vamos sair daqui. Agora. Quando ele a puxou pela mão, a porta do porão se fechou sozinha atrás deles, e o cheiro das flores mortas ficou preso lá dentro. O coronel arrastou Inês pela casa grande como se fugisse de um fogo invisível. Sombras tremiam pelas paredes, e ela sentia que algo, ou alguém, caminhava atrás deles, sem emitir som algum. Quando chegaram à sala principal, o coronel trancou todas as portas e encostou as costas nelas, respirando com dificuldade. Você viu, não viu? Ele perguntou a voz rouca. Vi uma figura. Parecia Catarina, mas parecia comigo também. O coronel fechou os olhos com dor profunda. Catarina acreditava que a casa guardava memórias, que lugares absorvem pessoas, que emoções fortes ficam presas, repetindo-se para sempre. Inês apertou os punhos. O senhor a trancava na ala leste? Ele hesitou antes de responder. Eu não queria, mas ela enlouquecia quando ficava sozinha. Falava com a casa, gritava para o vazio, chorava dizendo que via vultos. Eu trancava a porta para ela não se machucar. Inês o encarou, incrédula, ou para que a verdade não saísse. A dor no rosto dele foi instantânea. Eu a amava, murmurou. Mais do que qualquer coisa. E o amor, às vezes, se torna a pior prisão. A jovem sentiu um nó na garganta. Catarina não enlouqueceu, disse ela com firmeza. Ela tentou avisar. Algo a matou, coronel. E não foi tristeza, nem delírio. Ele recuou um passo. Você não sabe do que fala. Eu sei exatamente. Inês abriu o diário e o jogou aos pés dele. Ela escreveu. Cada medo, cada silêncio, cada toque da casa. E escreveu que não confiava no senhor. O coronel empalideceu mais ainda. Olhou o diário como se fosse um cadáver. Eu não queria que ela sofresse, sussurrou. Mas ela morreu sofrendo, respondeu Inês. E agora ela está tentando falar novamente. A lamparina da sala piscou, a chama vacilou. E pela primeira vez, o coronel admitiu. Eu também ouço a voz, desde a morte dela. A sala mergulhou em um silêncio aterrador. No fim da tarde, Inês decidiu ir até a varanda para respirar. O ar da casa parecia cada vez mais pesado, como se as próprias paredes a vigiassem. O céu estava escuro, as nuvens carregadas, prestes a desabar em chuva. Ela apoiou as mãos no corrimão e olhou para o horizonte. O silêncio era tão profundo que até o canto dos pássaros tinha desaparecido. Foi então que ela sentiu. Não ouviu. Não viu. Apenas sentiu. Alguém atrás dela. Inês virou devagar. Na porta da varanda, parada como um retrato esquecido, estava a figura feminina, a mesma do porão, o mesmo vestido escuro, o mesmo perfume de flores mortas, o mesmo rosto. Catarina, sussurrou Inês. A aparição inclinou levemente a cabeça como se confirmasse. Seus olhos eram profundos demais, fundos demais, como poços cheios de lembranças. Ele mente, murmurou a voz, mas os lábios dela não se moveram. O coronel? Perguntou Inês. Ele mentiu sobre tudo. A figura deu um passo. Não tocou o chão. Deslizou. Não é só ele, disse a voz. A casa viu tudo. O vento soprou forte. A porta bateu atrás da aparição, mas ela nem se moveu. Seus olhos estavam fixos em Inês. O que aconteceu com você? Perguntou a jovem, lágrimas surgindo. A figura ergueu a mão lentamente e apontou para o peito de Inês. O mesmo destino. Se não fugir. A tempestade explodiu no céu, e quando o trovão iluminou a varanda, Catarina havia desaparecido, deixando apenas o cheiro das flores mortas. O coronel encontrou Inês tremendo na varanda minutos depois. Quando ela contou o que vira, ele não negou. Não discutiu. Apenas sentou-se no chão, apoiando a cabeça entre as mãos. Eu imaginei que isso fosse acontecer, disse derrotado. Quando você chegou, eu vi nos seus olhos o mesmo brilho dela, a mesma força e o mesmo medo. O medo dela não era dela, respondeu Inês.
Era do senhor, ou da casa, ou dos dois. O coronel levantou os olhos marejados. Eu nunca toquei nela. Nunca fiz mal algum, murmurou. Mas fui fraco. Quando Catarina começou a descer ao porão, eu devia tê-la impedido. Devia ter ouvido. Devia ter ficado do lado dela. Mas não. Eu quis acreditar que ela estivesse apenas cansada, estressada, perturbada. Inês se ajoelhou diante dele. Então por que ela morreu? Perguntou firme. Diga a verdade. Ele respirou fundo. Ela não morreu pela casa, nem por mim. Morreu por medo, respondeu ele com voz grave. Pelo medo que ela mesma criou. Inês balançou a cabeça. Catarina não tinha medo de si mesma. Ela tinha medo do que descobriu. O coronel engoliu em seco. Há coisas aqui que eu nunca entendi. Admitiu. Vozes, cheiros, sombras. Talvez seja o peso da família, talvez seja algo mais profundo. Mas Catarina, ela chegava mais perto da verdade do que eu poderia suportar. O vento soprou forte, quase arrancando as portas da varanda. Inês se levantou. Eu vou voltar ao porão, afirmou. O coronel agarrou seu braço. Não. Eu preciso saber. Catarina quer que eu saiba. Ele tremia. Se fizer isso, algo nesta casa vai despertar por completo. Algo que nem Catarina enfrentou viva. Inês olhou para a escuridão da fazenda, onde a casa parecia respirar como um animal adormecido. Então que acorde, disse ela, e se afastou. A noite se partiu ao meio com um trovão, e o coronel Montenegro começou a chorar. Não de tristeza, mas de medo. Inês voltou ao porão quando a noite já estava avançada. Cada passo ecoava nas tábuas antigas, misturando-se com o som distante da tempestade que rugia lá fora. O vento parecia sussurrar seu nome, carregando o mesmo perfume das flores mortas. Ela segurava firme o diário de Catarina e o broche. O círculo de pétalas estava novamente no chão, como um portal silencioso. Respirou fundo e desceu, sentindo o frio aumentar a cada degrau. Cada sombra parecia ganhar vida, cada canto parecia observá-la. Quando chegou ao fundo, sentiu a presença de Catarina, não como espírito, mas como lembrança viva, uma memória que não queria desaparecer. As frases riscadas na parede se tornaram mais visíveis. Não confie em ninguém. A verdade dói mais do que a morte. E então, do canto do porão, um sussurro firme e determinado ecoou. Inês. Você precisa ver o que ele escondeu. Era como se a própria casa falasse. O chão tremeu levemente. A lamparina em sua mão oscilou, lançando sombras que dançavam pelas paredes. Ela percebeu que o broche estava quente, como se pulsasse junto ao coração dela. O que devo fazer? Sussurrou quase sem fôlego. O vento respondeu. Siga o círculo. Siga a verdade. Inês sentiu que não havia mais volta. Cada pétala parecia guiá-la para o centro do porão, onde algo estava enterrado. Algo que poderia explicar tudo. No centro do círculo de pétalas, havia um pequeno tabuleiro de madeira antigo. Ela o levantou com esforço. Por baixo, encontrou uma caixa de metal corroída pelo tempo. O coração acelerou. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela abriu a caixa. Dentro havia cartas antigas, fotos amareladas e um pequeno frasco de vidro com líquido escuro. As cartas estavam assinadas com a letra de Catarina, e cada uma contava uma história de medo e traição, descrevendo encontros suspeitos, ameaças veladas e momentos em que sentiu que alguém a observava. Então, ele sabia, murmurou Inês. Ele sabia de tudo e ainda assim. O frasco a chamou a atenção. Não havia rótulo, apenas um selo quebrado. Quando aproximou o nariz, sentiu um aroma metálico misturado com flores. O mesmo cheiro que impregnava a ala leste. Uma rajada de vento atravessou o porão, apagando a lamparina por um instante. Quando a luz voltou, Inês percebeu que as sombras estavam diferentes. Formas humanas pareciam surgir das paredes, imóveis, silenciosas, mas observando cada movimento dela. Você não deveria estar aqui. Sussurrou a voz de Catarina,
agora mais firme, quase urgente. Inês engoliu seco. Sabia que estava diante do maior segredo da fazenda, algo que poderia abalar não só o coronel, mas todos que já viveram ali. Enquanto isso, no andar de cima, o coronel Montenegro não conseguia dormir. Cada relâmpago fazia seu coração disparar. Ele sentia que algo tinha sido despertado, algo que ele não podia controlar. Correu para a janela e olhou para o porão. O círculo de pétalas brilhou sob a tempestade, mesmo à distância. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que Inês tinha encontrado o segredo que ele havia tentado enterrar por décadas. Não, não, murmurou para si mesmo. Ela não pode descobrir. Não agora. Mas já era tarde. Cada ação tinha consequências, e a verdade, uma vez revelada, não podia ser escondida novamente. No silêncio da noite, ele sentiu a presença de Catarina. Não como lembrança, mas viva na memória da casa, vigiando, esperando que a justiça fosse feita. E pela primeira vez, Montenegro sentiu medo, um medo genuíno e profundo. Ele sabia que se Inês seguisse em frente, a casa revelaria tudo. Cada segredo, cada traição, cada morte escondida nas paredes. Inês segurou o diário e o broche e então se aproximou do frasco. Sentiu uma estranha conexão com Catarina, como se a falecida estivesse lhe guiando. Tremendo, abriu o vidro e uma pequena folha de papel enrolada estava dentro. As palavras eram claras. Se ele ver isso, não haverá volta. Mas se você mostrar, haverá justiça. Apenas coragem salvará você. Ela percebeu então que não se tratava apenas do coronel ou da casa. Era sobre quebrar o ciclo que tinha matado Catarina. Algo maior estava em jogo. O porão pareceu respirar junto com ela. As sombras avançaram, mas não para atacá-la, para guiá-la. Cada passo que dava em direção à saída fazia o coração bater mais rápido, mas também lhe dava clareza. No instante em que subiu os degraus, a tempestade diminuiu. A lamparina voltou a brilhar e a casa pareceu suspirar. Algo dentro da velha construção tinha sido despertado e também começava a descansar. Inês sabia que agora possuía a chave para confrontar o coronel, para expor a verdade e, finalmente, trazer paz a Catarina. Mas ela também sabia que nada mais seria igual. Cada corredor, cada sombra, cada cheiro das flores mortas se tornaria parte de sua vida para sempre. E no coração da noite, ela sentiu o olhar da figura de Catarina, silencioso, firme e eterno, acompanhando cada passo que daria a seguir. Inês voltou para a sala principal, onde o coronel Montenegro a esperava. Seus olhos refletiam medo, raiva e desespero, tudo misturado em um olhar trêmulo. O diário e o broche estavam nas mãos dela, e o frasco com a folha dentro parecia emitir uma aura própria. Você encontrou tudo, murmurou ele, quase sem voz. Sim, respondeu Inês, firme. E agora não há mais como esconder nada. Catarina está falando comigo. E com o senhor também. O coronel se levantou, andando de um lado para o outro, como se tentasse ganhar tempo, mas sabia que era inútil. Eu nunca quis que ela morresse, disse, a voz embargada. Eu a amava. E o medo? Inês interrompeu. O medo que você gerou, a dor que ela carregou até o fim. Ele baixou os olhos, incapaz de responder. Inês, ela me perdoaria? Perguntou, num sussurro desesperado. Talvez, disse ela, olhando diretamente para ele. Mas primeiro, você precisa encarar a verdade. Tudo o que você tentou enterrar. Catarina não merece mentiras. O coronel engoliu em seco. Por um instante parecia que a casa inteira prendia a respiração. Então, da ala leste, um sussurro surgiu, suave, mas firme. Mostre a verdade. O som fez o coronel tremer. Ele percebeu que não havia mais como esconder nada. Cada segredo, cada gesto de negligência ou medo havia sido registrado, não apenas nos diários e objetos, mas na própria memória da casa. Tudo o que fiz foi por medo de perder, confessou ele. Eu não podia suportar que ela visse o que eu escondia. Inês sentiu as lágrimas subirem, não de ódio, mas de compreensão e dor.
Você a perdeu de qualquer jeito, disse. Mas agora é hora de fazer justiça, mesmo que tarde. O coronel fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, a tensão nos ombros dele parecia ceder. Ele sabia que a verdade finalmente seria revelada. A manhã seguinte chegou silenciosa. A tempestade havia passado, deixando a fazenda banhada por uma luz pálida e fria. Inês caminhou pela ala leste, levando o diário e o broche de Catarina. A casa, por mais que parecesse viva e respirante, agora parecia mais leve. O coronel apareceu na porta da ala, hesitante. Eu... começou, mas não sabia como continuar. Está tudo certo, disse Inês. A verdade está aqui. Catarina está em paz. O coronel respirou fundo, sentindo o peso que carregava há décadas finalmente diminuir. Eu a amo, disse baixinho. E talvez só agora ela me perdoe. Inês sorriu levemente. Ela te guiou até aqui, coronel. Mas a história dela agora é minha também. E de todos que precisam ouvir a verdade. No porão, as pétalas de flores mortas tinham desaparecido. O círculo estava vazio, como se a própria Catarina tivesse partido, satisfeita. Mas o perfume sutil permanecia, lembrando que, embora morta, sua presença sempre faria parte da casa. Antes de partir, Inês deixou o broche sobre o círculo de pétalas, agora secas e sem vida, como homenagem à coragem de Catarina. Ela sentiu uma brisa suave passar pelo porão, quase como um sussurro de gratidão. Obrigada. O coronel observou em silêncio, sentindo uma mistura de tristeza, alívio e arrependimento. Ele sabia que a vida continuaria, mas nada jamais seria como antes. Enquanto Inês caminhava para fora da fazenda, sentiu a sombra de Catarina acompanhá-la. Não mais ameaçadora, mas protetora. E ao olhar para trás, para a imensa casa antiga, Inês entendeu que algumas histórias só encontram seu fim quando a verdade finalmente é revelada. A casa estava silenciosa agora. O passado descansava. E a memória de Catarina, embora marcada pela dor, finalmente encontrava paz.